É um prazer para nós, meus irmãos, estarmos aqui, minhas irmãs. É uma alegria poder retornar aqui ao Joana d'Arc, essa casa tão impregnada de amor, de trabalho, de história. Ultimamente eu tenho participado de uns estudos da Revista Espírita e tem sido algo assim, muito importante. Estudamos o Obras Póstumas, e o Obras Póstumas, ele se apresentou para mim assim, quase que como uma pós-graduação. Obras Póstumas, as comunicações que estão ali, me parecem muito uma pós-graduação das 5 obras. Porque quando a gente fica ali, na altura do capítulo 18 da Gênesis, e olha para trás assim, a gente vê o panorama desde lá do Livro dos Espíritos, as abordagens dos Espíritos, o que a Kardec pedagogicamente estrutura o conhecimento espírita, passa necessariamente pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele chega aqui em cima, na altura do capítulo 18 da Gênesis, que é o último, é a cumeeira, né? É a cumeeira. Ele está terminando o edifício da codificação espírita, do Espiritismo. E o capítulo 18 não podia ser outro, né? Os tempos são chegados. E ele fecha de tal forma, porque é muito importante isso. A gente fica muito no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, saltando o Livro dos Médiuns, que acha que o Livro dos Médiuns é só para médium. Não. O Livro dos Médiuns, ele é uma continuidade do Livro dos Espíritos, e ele abre para nós uma perspectiva de percepção de vida, uma percepção de vida concomitante com o mundo invisível, que é muito importante. Porque a gente muitas vezes fica num limbo e atribui inclusive aos espíritos uma série de coisas, e a gente, quando estuda o Livro dos Médiuns, a gente percebe que o mundo material influencia o mundo espiritual muito mais, porque nós temos o esquecimento do passado, e eles estão, para eles o mundo espiritual está lúcido, em tese. O espírito está lúcido, está desencarnado, não tem ilusão, entre aspas. Então é muito importante a gente passar pelo Livro dos Médiuns, não só como ritual, mas por necessidade. Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem o céu e o inferno. Mesmo muitos espíritas falam, não, a gente vai estudar até a primeira parte, que é ali mais filosófica, uma discussão sobre o céu, o inferno, o purgatório, enfim, demônios, anjos. Mas quando a gente entra na segunda parte, olha aí a questão. A gente vai pegar aquelas comunicações, as comunicações dos capítulos da segunda parte do livro do Céu e Inferno são importantíssimos, principalmente quando se estudou o Livro dos Médiuns. Porque ali você vê desenhada a escala espírita, desde os espíritos zombeteiros, os espíritos imperfeitos, atrasados, enfim, até os espíritos felizes. Então é muito importante essa radiografia, ou quase uma tomografia do mundo espiritual. Um dos capítulos que chama muita atenção nossa é o dos suicidas. Essa me chamou muito, né? Tem dos criminosos arrependidos e tal, mas essa dos suicidas, porque a gente ajunta tudo quanto é suicida dentro de um envelopinho só, e aquele assim, todo mundo vai passar por isso, é assim e assado. Tem que estudar o capítulo dos suicidas para perceber as variáveis, as nuances ali. Então é claro que não, eu não quero ficar vendo o sofrimento dos espíritos, ficar lendo aquilo. Meus irmãos, é a misericórdia, é a compaixão para falar dos espíritos superiores, dos sofredores. Porque dos espíritos superiores ou dos espíritos felizes é mais fácil, né? Tudo é mais fácil. Mas quando chega na Gênesis, ali, aquele capítulo 18, ele traz esperança para nós. A gente fala de transição planetária,
mas não pega na coisa para entender como que vai ser esse processo. E aliás, a gente adora uma ilusão, né? A gente adora uma ilusãozinha. Mas vocês estudam aqui o Fonte Viva, que eu sei, Caminho, Verdade e Vida. E o Emmanuel não deixa, ele não dá nenhuma ilusãozinha. Emmanuel, a hora que a gente está esperando e achando que ele vai amaciar no final da lição assim, aí ele chega e fala assim, olha, desculpa, não posso. E deixa a gente apertado na minguante. Desse tipinho. Isso, sabe o que acontece? O Emmanuel é o nosso melhor amigo. Olha, juntamente, que amizade que o Emmanuel tem por nós, a humanidade. E um conhecimento. Né? Então, na verdade, a gente adora uma ilusão e a gente fica tratando a coisa assim, cheia de dedos. E os espíritos superiores não fazem isso. Não fazem isso. Se chegar um espírito superior e começar a adular, pode desconfiar. Então é claro que aí, quando chega o capítulo 18, a gente passa a ter esperança, a gente precisa ler aquilo. Os tempos são chegados e a geração nova. E aí? Então terminamos aqui a codificação. Pois é. Então, aí vem o Obras Póstumas. O Obras Póstumas, ele é composto de um número de comunicações que estava na mesa de Kardec, nos guardados de Allan Kardec, e quis comunicações, quis estudos, as teses, né? Porque Kardec usava muita tese, ele propunha, por isso o ensino universal do ensino dos espíritos, ele fazia a proposta da tese, da discussão e provocava as pessoas. Aí vinham as cartas, umas batendo, outras aplaudindo, e ele pegava aquilo e aproveitava. A gente aqui não aproveita, né, o que as pessoas criticam, a gente quer romper com essas pessoas. Não, Kardec aproveitava tudo. E a Revista Espírita é esse local, foi esse local, onde ele fez um laboratório. Então, logo que começou a publicação, começaram as publicações, publicou o Livro dos Espíritos, ele logo lançou a revista em janeiro de 1858 e publicou até março de 1869, quase 14 anos, e mês a mês sem falhar. E nessas revistas ele colocava as comunicações que ele recebia de toda a Europa, de diversos lugares. Ele publicava as correspondências, ele discutia livros que discutiam o Espiritismo, ele punha a opinião dos detratores, Kardec, e ele discutia isso. Então, realmente, a Revista Espírita é um laboratório, é um lugar interessantíssimo de nós pesquisarmos. Inclusive cronologicamente, porque o que eu mencionei aqui, desde 1857 até 68, quando ele publicou a Gênese, em 70, eu acho que Obras Póstumas foi em 70 ou 71. Então, a gente vê que a revista, mês a mês, mostra esse progresso. E eu trouxe aqui para nós, rapidamente, assim, uma curiosidade, que eu achei, aliás, até eu fui convidado a fazer esse estudo com os amigos, aqueles do Café com o Espiritismo Mundial. E os meninos, eles têm um estudo da revista, eu não me informei isso. E nós, então, depois que terminamos o Obras Póstumas, começamos o da Revista Espírita. Então, a gente está indo bem devagar, mas estamos avançando. Nós ainda estamos no volume de 1858. E tanta coisa interessante e curiosa, não é? E as comunicações, muitas que não foram para as obras fundamentais, estão aqui na revista, não é? De qualidade, comunicações importantes, igual a que eu vou ler hoje para vocês. E aí, então, eles me convidaram para fazer um estudo do despertar do Sanson, ex-membro da Sociedade de Paris, né? Que era membro da Sociedade de Paris. Sanson desencarnou em 1865 e ele era médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
E eles me convidaram para fazer um estudo dessa página. E eu achei ótimo, porque eu sempre achei essa comunicação curiosíssima, porque o Samson, ele tinha pedido, olha, quando eu desencarnar, vocês me evoquem imediatamente. E eles fizeram isso. O corpo estava aqui na sala de casa, eles evocaram ele e ele veio explicar. Mas aí os colegas ligaram e falaram assim, olha, nós tivemos aqui um companheiro que não vai poder, vamos mudar. Você pode fazer uma semana antes? Eu falei, ué, eu posso fazer. Aliás, eu tinha um compromisso em Monte Carmelo, palestra em Monte Carmelo, não podia. Mas eu posso gravar? Pode. E aí eu fui pegar e peguei. E é essa mensagem que eu trouxe para vocês hoje, é uma delas, das comunicações. É um trecho da revista de 1862, mês de abril, em que Allan Kardec recebe uma correspondência. E ele, aliás, ele não recebe uma correspondência, ele é solicitado. Ele é solicitado a responder uma pergunta: onde estão os mártires do Espiritismo? Olha, 1862 foi um ano dos mais... aliás, esse ano foi um ano que estava assim, crescendo a perseguição em cima de Kardec. Porque em 1861, 5 meses antes, 7 meses antes, tinha tido o Auto de Fé de Barcelona. O bispo Antônio Parlau Internes, ele interceptou as obras chegando em Barcelona, fez uma fogueira lá e meteu fogo nos livros, e aquilo aprontou, foi um escarcéu ali na Europa. E Kardec ficou com vontade de fazer uma defesa diplomática lá, porque estava tudo legal, pagou os impostos, entrou pela alfândega, não foi contrabando, e a igreja foi lá e pegou os livros. Mas os espíritos mandaram ele ficar quieto, falaram, você fica quietinho que vai ser melhor, você vai ver o que vai acontecer. E de fato, aqueles 300 livros viraram 3.000 e muito mais. Porque a curiosidade saiu da imprensa de toda a Espanha e da Europa, a Europa quis saber o que tinha nos livros que a igreja pôs fogo. Então, esse acontecimento, ele é muito expressivo. Por quê? Porque é a intolerância religiosa e a perseguição, realmente, ao Espiritismo e aos adeptos do Espiritismo. E aí, no ano de 62, isso foi crescendo, isso foi aumentando. Entre o Livro dos Médiuns tinha sido lançado em janeiro de 61, o Evangelho segundo o Espiritismo ia ser lançado em abril, e aqui em 1862, quer dizer, no meio desse espaço de tempo, nós encontramos, eu fiz o estudo, nós encontramos aqui 5 comunicações, porque aí Allan Kardec, quando começaram a bater e perguntar, cadê os mártires? Vocês não estão falando que o Espiritismo é isso, que o Espiritismo é aquilo? Cadê os mártires do Espiritismo? Realmente, as pessoas que estavam questionando estavam mesmo vendo a perseguição, vendo o ataque que a doutrina estava recebendo, e estavam fazendo uma provocação, né? Vocês não são muito importantes, vocês não são maiores que o cristianismo, com essa ironia, né? Essa coisa é desse jeito mesmo, né? Exagero para lá, exagero para cá, e muitas vezes os ponderados ali no meio, apanhando dos dois lados, né? Desse tipo. Nada mudou, né? 160 anos. Então, Kardec recebeu esse questionamento, houve muita insistência. O que ele fez? Ele perguntou aos espíritos. E quem respondeu? Santo Agostinho, 2 comunicações de Santo Agostinho, uma de Lamennais, uma de Erasmo e uma comunicação de Lázaro. Lázaro tem 3 no Evangelho, né? No Espiritismo. Então, essas 5 comunicações eu achei tão extraordinário. A hora que eu li, eu falei para o rapaz assim, nossa, mas eu precisava disso. Eu estava precisando ler isso, eu estava precisando mergulhar
nessa argumentação dos espíritos superiores, porque nós estamos aqui 160 anos depois e vocês vão ver que o que eu vou ler é algo necessário para nós, é algo importante para a nossa cepa espírita. Nós precisamos ouvir isso que Santo Agostinho vai falar aqui, e aí a gente, quando a gente lê em 1862, 2 anos antes do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que esses espíritos foram muito prolíferos. Eles escreveram em muitos lugares, porque essas comunicações vieram. Então vieram para Allan Kardec, em resposta. E esses espíritos já estavam escrevendo, tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos várias comunicações. Então é claro que para nós espíritas do século XXI, desse período de transição, nós precisamos compreender que, primeiro, que nós não caímos de paraquedas nessa encarnação. Isso tudo é muito programado, isso tudo é muito articulado, para que a gente tenha um melhor aproveitamento. Nós precisamos ter o melhor aproveitamento da nossa encarnação. Ninguém está falando de santidade, se puder ser santo, melhor. Mas ninguém está falando aqui de santidade mesmo. Nós estamos nesse intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual. A coisa não está simples, não. A coisa não está simples. E nós, os encarnados, e os espíritas, porque como espíritas, nós continuamos sendo questionados. Agora, o pior é que dentro das próprias fileiras, isso que eu acho que é pior. Eu vou dizer para vocês, fora das fileiras nós somos muito respeitados. E aliás, nós somos muito respeitados por causa desses espíritos que eu acabei de mencionar aqui, no início da nossa fala, que vieram antes de nós e fizeram por onde. Por isso que quando a gente fala que é espírita, as pessoas respeitam, com exceções. Então nós somos aqueles que os substituímos nessa tarefa, que abraçamos agora. Por quê? Então é claro que nessa perturbação de transição, porque toda transição é perturbada, nós precisamos ter uma posição. Nós precisamos ter uma posição espírita. E não importa se nós vamos ser mártires. Ah, Públio, você quer ser mártir? Não, eu não quero ser mártir. Eu não quero ser mártir, eu não tenho essa pretensão. Agora, eu entendo quando Joana de Ângeles, falando com o Divaldo a respeito do trabalho, fala para ele, né, que é importante que a morte pegue ele no trabalho. Agora, falar assim, não, já fiz muita sopa, eu já dei muito passe, agora deixar para outro, vou descansar um pouco, tá bom nessa vida. Todo mundo tem o direito, espera aí, eu não estou aqui como censor e eu não vim aqui para dar lição de moral a ninguém. Mas vocês vão ouvir Santo Agostinho. Então não é o fato de a gente ser mártir. Por que Jesus falou assim, o meu pai trabalha e eu também trabalho? Por que Jesus falou isso? Foi Jesus Cristo que falou, gente. Então não fui eu. E você vai estudar. E como é que é porta estreita mesmo, né? O negócio é estreitinho assim mesmo. Vai estudar lá na parte terceira do Livro dos Espíritos da Lei do Trabalho. Trabalho é toda atividade útil. E qual é o limite do trabalho? Escutei, das forças. Imagina isso. Imagina isso. Então é claro que cada um sabe de si. Quando o Divaldo, olha, vai ser a segunda que está gravando, que eu vou falar agora, é a segunda gravação. Jesus me alma, que o Divaldo não ouça. Aí o Divaldo, um dia que ele saiu com aquela mensagem, que ele saiu do hospital, graças a Deus, né? Curado,
falei assim, gente, meu Deus, o Divaldo. Olha o Divaldo, que ele veio falar do negócio, falar da enfermidade, falar, os espíritos. Era a hora da morte, mas Joana disse que resolveram que era para ficar, pois eu estou achando é bom ficar. Eu pensei, gente, o homem saiu da tumba, meu Deus. Porque é o tal caso, uma fase que ele está, e olha que eu convivi com ele, viajei com ele 10 anos, bondade dele, foram, acho que os meus melhores 10 anos da minha vida. Quanta coisa boa aprendi, a força do Divaldo, gente. Gente, a força do Divaldo é um negócio assim. Olha, eu estava esbudegado, morrendo de volta, de pé, falando 9 horas de pé, depois ainda fazia palestra, não sei o quê, e acordava 5 horas para viajar para outra cidade. Eu sei porque eu fiz isso, eu chegava morto. Quando eu chegava de 10 dias de viagem com o Divaldo, eu tinha que dormir 3 dias. O Divaldo ia direto para o escritório com uma mala de carta para responder. Então, assim, o Divaldo é essa força, essa coragem. Então, ser Marte, eu acho que se esse é o caminho, então do amor, da abnegação, da dedicação. E aí agora vocês vão ver Santo Agostinho falar das searas onde nós podemos ser mártires. As searas que nós temos que carpir, que a gente tem que roçar, semear e colher. A mensagem é a de número 1. Aí as outras são fabulosas. Diz assim a página: pedistes milagres. É porque a verdade é que o primeiro momento da doutrina espírita foi milagroso, né? Foi milagroso. Era mesa conversando, era aparição tangível, era transporte de objetos de um lugar para o outro trancado, enfim, é bem milagroso, né? Pedistes milagres, hoje pedis mártires. Já existem os mártires do Espiritismo. Entrai nas casas e os vereis. Pedis perseguidos. Abri o coração desses fervorosos adeptos da ideia nova que lutam contra os preconceitos, com o mundo, por vezes até com a família. Como seus corações sangram e se enchem quando seus braços se estendem para abraçar um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, e não recebem a paga do carinho e dos transportes, mas sarcasmos, desdém, desprezo. Os mártires do Espiritismo são os que a cada passo escutam essas palavras insultosas: louco, insensato, visionário, e durante muito tempo terão que suportar essas afrontas de incredulidade e outros sofrimentos mais amargos. Mas a sua recompensa será bela, porque se o Cristo fez preparar um lugar soberbo aos mártires do cristianismo, o que prepara aos mártires do Espiritismo será ainda mais brilhante. Mártires silenciosos, mártires do cristianismo na infância, marchavam para o suplício corajosos e resignados, porque não contavam sofrer senão dias, horas e segundos do martírio, aspirando depois à morte como única barreira para viver a vida celeste. E era assim. Os mártires do cristianismo, em 2 minutos estavam mortos, em 5 estavam mortos, mesmo na fogueira. Mártires do Espiritismo nem devem buscar, nem devem aspirar à morte. Quantos espíritos a gente ouve falar que espera a morte, que gostaria da morte porque não está aguentando esse mundo? Mártires do Espiritismo nem devem buscar nem aspirar à morte,
devem sofrer tanto tempo quanto praz a Deus deixá-los na terra, e não ousam julgar-se dignos dos puros gozos celestes logo que deixem esta vida. Humildade. Orem e esperem, murmurando palavras de paz, de amor e de perdão aos que os torturam, e esperam novas encarnações nas quais poderão resgatar passadas faltas. O Espiritismo elevar-se-á como um templo soberbo. A princípio os degraus serão difíceis de subir, mas transpostos os primeiros degraus, bons espíritos ajudarão a vencer os outros até o lugar unido e reto que conduz a Deus. Ide filhos, pregar o Espiritismo. Pedem mártires. Vós sois os mártires, os primeiros que o Senhor marcou, pois sois apontados a dedo e sois tratados como loucos insensatos por causa da verdade. Mas eu como digo, vai chegar a hora da luz. E em breve não mais haverá perseguidores nem perseguidos. Sereis todos irmãos, e o mesmo banquete reunirá opressores e oprimidos. Santo Agostinho. Eu pergunto, a nossa fé espírita, ela é suficiente para nós descermos do barco? A nossa fé espírita, ela é suficiente para nós andarmos sobre as águas turbulentas? Nós precisamos pensar nisso? Ou nós estamos mergulhados na água do turbilhão? Nós precisamos segurar a mão do Cristo e seguir em frente. Eu assisti não sei quantas vezes esse último capítulo da 3ª temporada do The Chosen, quando essa cena da tempestade e Pedro afunda. Eu não sei quantas vezes, porque aquilo me marcou profundamente. Exatamente porque nós nos encontramos nesta posição. E aí, como espíritas, eu me pergunto a mim mesmo, hoje mesmo, quando abri os olhos logo de manhã, e nos enfrentamentos das nossas lutas e dos nossos desafios, nós não podemos ceder espaço a essa depressão negativista, pessimista. A nossa esperança está na nossa fé. E a nossa fé, ela não é destituída de obras. Se for, tem alguma coisa errada. Então é claro que a perseverança no trabalho, a perseverança numa atividade, na atividade espírita, no estudo, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, e no trabalho do bem, não importa em que setor, na sociedade, sendo cidadãos, nós precisamos ser cidadãos da sociedade, porque ser espírita e fazer caridade aqui dentro é mais fácil, ou aliás, é facílimo. Então é claro que nós precisamos perseverar, porque se a gente facilitar, nós vamos ser tirados do trilho. E Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, perseverar até o fim não é até o meio. E que hora que é o fim? Se alguém souber aqui, me diga. Então, que hora que eu posso parar? Quem disse que é para parar? Então, é perseverar, aquele que perseverar até o fim. Ou seja, aquele que continuar. E continuar. A hora que nosso Senhor, que é dono desse problema, porque realmente aqui é só Deus para resolver esse problema que está aí. Nós podemos resolver, se nós quisermos. Ele está nas nossas mãos solucionar. Mas se nós não ajudamos, ele tem que decidir.
como dom da escola. Então é claro que nós precisamos perseverar e perseverar e perseverar até a hora que é o fim e a hora da morte. Não sei. O fim é a finalidade de iluminação. Não sei, nós podemos conjecturar tudo isso. Mas que nós temos que perseverar, nós temos. Então a perseverança é a virtude. Aí Paulo fala para a gente andar e seguir em frente mesmo de joelho desconjuntado. Emmanuel fala para nós que não é para ficar na sarjeta chorando. E aí vai. Não é? Aí vem os guias bonzinhos, né? Os guias, o próprio Emmanuel, o Chico reclamando do olho, ele falou assim, mas 2 é luxo. Diz o Divaldo que realmente tem uns guias assim de dureza, né? Eu estou 100% morta, então levanta daí e vai para o trabalho. Como que é? Como que é isso? É verdade. Agora, será que Joana não ama o Divaldo? Lógico. Será que Emmanuel não cuidou do seu pupilo? Meu Deus. Mas se a gente puder, a gente encosta. Né? Então, a verdade é que nós precisamos perseverar. Nós temos que nos perguntar, e se a nossa fé espírita está um pouco fraquinha, pode ser que tenha um monte de buraco no nosso conhecimento espírita, que não ajuda a gente a ter uma fé raciocinada completa. Então é claro que nós temos que perseverar. E esse exemplo nós temos nos pais desta casa, nos fundadores desta casa, como nós temos nos fundadores da nossa casa em Araguari. Um dia numa reunião da AME lá, eu falei assim, gente, ninguém que está aqui levantou as casas que nós frequentamos. A gente entra em todas elas, mas não fomos nós que levantamos, não fomos nós que pusemos as telhas, não fomos nós que ligamos a luz, não fomos nós que... Mas a gente está lá, beneficiado. E a gente tem a obrigação de cuidar, né? Claro. Claro. E levar em frente esse archote. Eu não trouxe aqui para vocês um discurso, repito, de uma pregação, de ordem moral, de jeito nenhum. Mas uma reflexão importante. Porque realmente os mártires do Espiritismo, eles não vão mais para a fogueira, não vão mais para a roda, como diz, acho que é Lamennais que fala aqui sobre a roda, que são aqueles materiais da Inquisição, de sofrimento lá, de tortura, a palavra é essa. Inclusive Lamennais fala que a gente passa por apertos, mas do quê? Da descrença, da deserção de muitos trabalhadores, porque se o piano, quando a gente começa a carregar o piano, está todo mundo entusiasmado, o piano tem 100 quilos, tem 10 pessoas, 10 quilos para cada pessoa, está ótimo. Mas a gente anda 2 metros, 2 já larga, então os 20 quilos dele divide pelos outros 8. Então aí já não carrega mais 10, vai carregar um tanto a mais. E assim vai até uma hora que o piano não fica no ar mais, ele está no chão e está aí se empurrando para não parar. Então nós precisamos estar firmes como uma rocha. E é essa rocha lá que Jesus falou mesmo. A casa construída sobre a rocha. E esses amigos espirituais que hoje estão aqui, eles nos pedem essa perseverança. Que nós possamos trabalhar, para poder dizer como a música que o nosso irmão cantou como prece, né? Obrigado, Senhor. Porque na hora que nós for pedir as nossas contas, Senhor, estou orgulhoso. Fiquei sem dormir, não tive muitos bens materiais, mas, Senhor, eu fiz o que pude, em todo sentido. Não conseguiu salvar o casamento, não conseguiu salvar o filho, não conseguiu salvar o emprego, não conseguiu... Tem coisa que às vezes não consegue. Não tá Você faz de tudo e não consegue. E a gente não pode carregar essa jamanta. A gente tem que ter bom senso.
Porque o que for responsabilidade nossa, nós vamos responder. Mas o que não for, nós não vamos. Nós temos que ter isso claro. Para isso também a gente precisa estudar, não relaxar no estudo, porque os Espíritos esclarecem. Eu brinquei aqui do Emmanuel e da Joana de Ângeles, mas esses Espíritos são demais. Esses Espíritos são extraordinários, meus irmãos. E eles são meus amigos e são seus amigos. Esses Espíritos da luz são seus amigos. Não pensem assim, o tio Miguel não me olha, Jesus não sabe de mim. Sabe, e olha assim, está do lado, e tem muito mais Espírito da luz do que das trevas. Desculpe, também vou por esse lado. A gente porque fica conectado no que não deve. Vamos seguir em paz, nossa contribuição para hoje. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, retorne aos nossos lares.